tudo se cala, só tua voz me resta. Quando o medo me cerca, és tu quem manifesta. Teu amor me alcança, me chama. Josué, capítulo 9. No culto passado nós lemos todos os 27 versos. Nós fizemos a introdução desse texto, manipulação e manipuladores, manipulação, precipitação e alianças perigosas, e nós vamos passando um por um, e nós sempre vamos reforçando esse tema sobre a questão da manipulação. Todos nós precisamos nos colocar debaixo desse texto. Nenhum de nós tem o direito de se colocar fora desse tema. Esse tema, esse assunto, esse texto, ele é para todos nós aqui. Então nós vamos ir lendo a partir do verso 1, hoje alguns textos, e meditando, já que nós já lemos esse texto uma vez, não é necessário ler ele mais uma vez. Verso 1: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do mar grande, defronte do Líbano, os heteus, os amoreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, 6 nações, se ajuntaram. Fala junto comigo. Se uniram para fazer uma guerra. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Às vezes o inimigo, esses inimigos, eles não são unidos entre si, mas eles são capazes de unir-se para contra-atacar o povo de Deus. Então houve aqui uma união, uma unidade de inimigos, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Nós sempre precisamos trazer à luz esses temas. Canaã não está fora de nós. Canaã fala sobre a nossa alma, fala sobre a terra, aonde as promessas de Deus se cumprem, aonde o fruto do céu realmente produz, aonde há 12 frutos, fala sobre o nosso interior, fala sobre a nossa alma. Nós também entendemos que Jericó não está fora de nós, mas está dentro de nós. Entendemos que Acã não está fora de nós. Acã são as desobediências escondidas. Acã são as estruturas malignas, as coisas roubadas que estruturam às vezes a família, a nossa alma. A fortaleza de Ai não está fora de nós, é um pequeno exército, mas unido ele venceu o exército de Josué por causa do pecado de Acã. A fortaleza de Gibeão também não está fora. Os gibeonitas, eles vieram da fortaleza de Gibeão. Então nós falamos de uma fortaleza aqui, que é uma fortaleza de narrativa, uma fortaleza de exibição, de fazer ali uma montagem teatral para enganar. É uma fortaleza do inimigo. Mas nós também falamos de uma fortaleza física, pedras construídas, fundamentos, aonde os gibeonitas moravam. Havia também uma cidade cercada com fortalezas, e os gibeonitas também estão dentro de nós, não estão fora, estão dentro de nós. Então nós olhamos aqui, os povos, esses 6 povos, se ajuntaram contra Israel e contra o governo de Josué. Josué é uma tipologia do Espírito Santo. Esses 6 povos aqui representam Satanás e os seus demônios, principados, hostes, potestades malignas, que conspiram contra a aliança de Deus e contra aquilo que o Espírito Santo, a liderança do Espírito Santo, está fazendo numa alma que já nasceu de novo. O Espírito nasce de novo, é um ato, e a alma precisa ser convertida. E esses ataques
conspiram contra a aliança com Deus. Você tem um novo nascimento, você tem certeza que você teve um encontro com Jesus. Cada pessoa tem o seu encontro. Nós não podemos padronizar isso. Algumas pessoas têm encontro com Jesus num culto, outras no estudo bíblico, outras às vezes numa madrugada lá orando, fazendo seu devocional. Algumas pessoas encontram Jesus dirigindo por um caminho, outras pessoas encontram Jesus no trabalho. Jesus tem um encontro marcado com cada pessoa de uma forma única. Nós não podemos padronizar. Então, se nós conversamos com pessoas que nasceram de novo em Cristo, as histórias podem ser parecidas no que se diz o encontro com Jesus, mas num lugar diferente, de uma forma diferente, sempre com encontro com a verdade e com a Bíblia, mas o Espírito Santo operando. Então vem a questão da conversão da alma. Nesse encontro com Jesus ocorre uma aliança. Satanás conspira diretamente contra a aliança que você fez com Jesus. Você já deve ter percebido como que para Deus a mensagem sobre a aliança é importante. Nós dizemos que Deus é um Deus de alianças. Tudo o que Deus fez, Ele fez em aliança. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus é uma família, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma família, e essa aliança se uniu para fazer todas as coisas, para fazer o homem, para fazer a mulher. A maior representação da unidade celeste é a família na terra. Deus instituiu o homem e a mulher, macho e fêmea, para que se unisse da mesma forma como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão unidos sobre o céu. Por isso que a Bíblia fala de aliança, a Bíblia fala de casamento. A Bíblia começa com casamento e a Bíblia se encerra com casamento entre a igreja, que é a noiva, e Jesus, que é o noivo. Por isso que os ataques de Satanás sempre se concentram e conspiram contra a aliança que o cristão tem com Deus. E esses ataques conspiram contra o lugar em que foi feita essa aliança, dentro do coração e dentro da alma, Gilgal. É o lugar onde foi feita essa aliança. Esses ataques são contra as memórias daquele dia. Esses ataques são contra a certeza daquele dia, colocando dúvidas no coração, colocando incertezas, colocando ali um caminho escorregadio. São ataques. Então esse verso 2, ele nos traz esse princípio: se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Nós podemos discernir dois tipos de ataques aqui nesse texto. O primeiro que eu vou aplicar aqui é um ataque curto, é uma fala curta, mas o segundo vai ser mais extenso. O primeiro tipo de ataque é a unificação do inimigo para guerrear contra o povo de Deus. A unificação do inimigo para guerrear contra uma igreja, guerrear contra a integridade de uma alma, guerrear, batalhar contra a unidade de um casamento, é a unificação do inimigo. Uma coisa é lutar contra um exército específico, mas ter de enfrentar inúmeros exércitos simultaneamente deixaria a batalha numericamente desigual para Josué. Isso nós contabilizamos matematicamente soldados. O que sempre derrotou Israel nunca foram os inimigos externos, mas os inimigos internos. A presença do inimigo sempre estará ao redor do cristão, sempre estará ao redor da família cristã, sempre estará ao redor de uma família, de uma igreja séria. O inimigo sempre estará ali. Mas o que desmonta a nossa vida não são os inimigos externos, mas os inimigos internos, os acãs da alma, as ais da alma.
a infidelidade, a quebra da aliança com Deus. Diante dessa realidade, nós entendemos que esse tipo de ataque unificado não representava o maior perigo contra Israel e contra Josué. Temos 6 povos, temos a unidade de 6 exércitos, mas esse não era o maior dos problemas de Josué. O segundo tipo de ataque que nós encontramos nesse texto aqui é a manipulação. Nós conversamos abundantemente sobre a manipulação no culto passado, e hoje nós vamos retornar a esse assunto. Ele faz parte desse texto. E a manipulação é por meio da infiltração, é um ataque por meio da infiltração. Infiltrar-se, entrar devagarinho, ir infiltrando-se nos pensamentos, na doutrina. A fortaleza de Gibeão não está fora de nós, ou em um lugar do passado, histórico, distante. Está dentro de nós e está sempre presente, está sempre diante dos nossos olhos. A fortaleza dos gibeonitas pode estar habitando a nossa alma e coroendo a nossa integridade. Está dentro, ou infiltrada em um relacionamento importante. Porque quando nós falamos de manipulação, nós falamos de pelo menos sempre 2 pessoas. A pessoa pode ela mesma manipular-se e mentir para ela mesma. Isso pode acontecer com complacência, com omissões. Mas quando nós falamos desse texto aqui, nós vamos levar em consideração que às vezes a manipulação está infiltrada em um relacionamento muito importante que uma pessoa tem. É toda a conspiração mentirosa usada para encobrir as nossas motivações reprovadas e estão internalizadas, arraigadas na nossa realidade. Relacionamentos importantes, juntando isso com a nossa realidade do nosso dia a dia. A manipulação é um traço maligno e destrutivo da personalidade. Quem tem um potencial de fingir amar, mas que na realidade bloqueia e destrói o amor. A manipulação sempre demonstra uma cara, oferece algo e dá o diferente, o contrário. É a manipulação. A manipulação é uma das causas dos conflitos nas igrejas. A manipulação ela acontece silenciosa e de repente ela levanta-se como um vulcão em erupção, um escândalo, exatamente em um tempo que menos se deveria ter um escândalo. Nós temos hoje o nosso país correndo os noticiários, e até noticiários fora do nosso país, do escândalo que está acontecendo. Você deve ter visto alguma coisa sobre isso. E você também entendeu que há muita manipulação por detrás. Manipulação política, manipulação de autoridades, manipulação de cargos, manipulações. Então se consegue manipular para que não se registre a movimentação financeira, manipulações. Então a manipulação é uma das causas dos conflitos na família, na sociedade, nas igrejas, nos casamentos, nos relacionamentos em geral. Aonde há um manipulador e aonde há um manipulado, sempre vai haver uma erupção de esterilidade, bagunça, vai haver muitas feridas. Uma das manifestações da manipulação de um manipulador é a bipolaridade. Todo manipulador tem essa essência bipolar. Essa mesma pessoa que às vezes é tão amorosa e tão prestativa, é também sanguinária, violenta e abusiva. Essa mesma pessoa. Às vezes nós imaginamos um manipulador com uma cara do anticristo ou da besta, não é assim?
Mas às vezes esse manipulador é aquela vovozinha tão querida da igreja, que todo mundo diz: nossa, como eu queria ser como essa anciã. Mas quando você às vezes está na casa dessas pessoas, ela é a manipuladora de todos. Eu cito só um exemplo. Às vezes é aquele pastor tão querido, que quando ele está com outros pastores em outras igrejas, todos dizem: nossa, que homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que doçura de pessoa. Mas essa mesma pessoa, às vezes é um demônio em casa. Então uma das manifestações da manipulação é a bipolaridade moral. E essa mesma pessoa que é tão amorosa e prestativa é também sanguinária, violenta e abusiva. Depende do interesse dela. A manipulação é traiçoeira. Espera a hora certa para encurralar a sua vítima e estrangulá-la. A manipulação é sedutora, é perigosa, mas ao mesmo tempo é atraente. Todo manipulador, o tempo todo, ele tem alguém ao redor dele, que é o próximo a ser lançado no sacrifício. É atraente, é sedutora. A manipulação, ela é sutil, ela vai envolvendo gradativamente, e só é percebida quando estiver assim bem arraigada, bem instalado, e a pessoa percebe que ela foi manipulada. A manipulação, ela combina características altamente estratégicas. Quando nós olhamos aqui, a partir do verso 4, do verso 5, eu acho interessante que esse texto, ele começa de montar aqui uma cena de guerra, uma cena de batalha. Então, se nós pegássemos o verso 1 e o verso 2, como na escola, lá na produção de texto, a professora dá lá a primeira frase, as primeiras letras lá do texto, e depois ela diz assim: agora continua o texto. Não é assim? Nós não vivemos isso? O que eu e você escreveríamos, talvez não é isso aqui. Talvez nós começaríamos o primeiro verso, o verso 2, e depois no verso 3 e no 4, nós já colocaríamos uma batalha, e nós já colocaríamos Josué para vencer na nossa história. Não é assim? Então levanta-se ali uma narrativa de uma batalha, 6 nações se levantando e tal e tal. Aí no verso 4 diz: usaram de estratagema. Olha só. E foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. A manipulação, ela combina características altamente estratégicas. Ela é infiltrativa, gradativa e perspicaz, dando uma alta eficácia para a mentira. Tudo isso aqui era uma mentira. Eu tenho certeza que todos nós aqui já estivemos pelo menos uma vez na nossa vida diante de uma pessoa que nos convenceu de algo grande assim, e 3 dias depois nós nos sentimos mal, com um sentimento de idiota por ter acreditado naquela história. Na vida pastoral isso olha, às vezes é de perder o sono. Por isso que é perspicaz assim, é uma coisa assim, dando uma eficácia para a mentira, dando uma cara para a mentira. E a única paternidade atribuída ao diabo é a paternidade da mentira. O diabo é o pai dessa criança. Só que essa criança, ela sempre nasce grande, pronta e perigosa e armada. Às vezes com uma carinha bonitinha, maquiada, mas por dentro bem perigosa. Mas a manipulação é uma mentira adulta, ardilosamente estética, cosmética, malignamente desenvolvida, uma maquiagem muito bonita. E é uma forma de enfeitiçar a pessoa. Quando nós olhamos aqui
a história do Josué, um homem, um combatente de batalha, um general, um homem extremamente estratégico e inteligente. Como que esse homem foi cair diante de uma situação dessas? Como que nós às vezes caímos diante de uma situação, de uma manipulação de tal forma que passa alguém lá no portão da sua casa, fingindo que está meio com fome e vendendo um shampoo que ele fez, arrastando uma perna, e você compra assim com piedade. O cara fala: olha, eu não comi nada hoje, nem ontem, que coisa triste. O cara faz uma cara de humilde, uma camiseta rasgada, e você dá aquele dinheiro dizendo: olha, Deus te abençoe. Aí você imagina, se você pensa: nossa, coitado desse homem, vou olhar atrás dele. Quando você vê ele caminhando, de repente ele entra numa Silverado nova. Aí você pensa: como que eu fui cair numa situação dessas? Por isso que nós não podemos julgar o nosso irmão Josué. Ele já está na eternidade com Deus, ele já está melhor do que nós. Mas às vezes nós caímos numa situação assim. Por quê? Porque a manipulação é uma forma de enfeitiçar uma pessoa. Às vezes a gente pensa: o que é feitiçaria? Feitiçaria, e vem na nossa cabeça lá alguém cortando a cabeça de um frango preto, fazendo despacho na encruzilhada. Ou vem na nossa cabeça uma bruxa mexendo um caldeirão com morcego, com pé de sapo e mariposa. Não é assim? Isso aqui é feitiçaria. Isso aqui é feitiçaria, é encantamento. Por isso que a manipulação é um dos mais violentos ataques do inimigo, que encarcera a personalidade humana, encarcera a nossa personalidade. E a gente fica com uma cara de tacho depois. Essas motivações mentirosas, com alto poder de infiltração, vão induzindo e sustentando relacionamentos doentios e alianças erradas, que sempre terminam em uma tragédia. Meus irmãos, todas as ditaduras do mundo são debaixo de manipulação. Todas as ditaduras são feitas, construídas e estruturadas debaixo de um altíssimo nível de manipulação. Há igrejas, existem comunidades cristãs que um líder começa a manipular todos, com uma cara de eu te ajudo, com uma cara que eu te conduzo, com uma cara de eu estou te levando, mas por detrás de tudo aquilo existe uma manipulação. Há uma tendência de todo aquele que foi abusado se tornar abusador, de todo aquele que foi manipulado se tornar manipulador, de todo aquele que foi enfeitiçado se tornar feiticeiro. Existe essa tendência. Mas todas essas coisas, elas terminam sempre em tragédia, sempre em feridas profundas, em rupturas que em tudo acaba sem uma dignidade de finalização. A manipulação dos gibeonitas foi ardilosa. Nós já lemos o verso 4, nós já lemos o verso 5. Ela foi ardilosa. Havia uma certa dose de verdade naquilo. Aqueles odres, eles eram de verdade mesmo, velhos, rotos e até rasgados e costurados de volta. Era verdade. Aquelas sandálias velhas nos pés eram verdadeiras. A roupa velha era verdadeira. Os jumentos eram verdadeiros. Então existia uma certa verdade naquilo. Lisonja misturada com falsa submissão. Eles vieram e eles prestaram uma submissão. Olha o verso 8. Então disseram a Josué: somos teus servos. Somos teus servos, meu pastor. Olha, tudo que você disser eu vou fazer. É uma lisonja, assim, se colocando debaixo de uma submissão. Mas na verdade era uma manipulação. Uma dose de constrangimento imposta por uma falsa história de sacrifício.
Olha, parecia que eles tinham viajado durante 40 anos e passado sede e fome e deserto. Então isso havia um certo constrangimento para cima de Josué e dos anciões por uma falsa história de sacrifício. Alguém chega e conta para você uma história terrível, ou conta o que a pessoa sofreu, e você vai se encantando por aquela história, se compadecendo, se derretendo, até que chega num ponto que ela diz: agora faz uma aliança comigo. Então a manipulação dos gibeonitas foi ardilosa, porque a mentira deles continha história bem narrada, com objetos que induziam: um odre, uma roupa, um pão bolorento, um pão seco. Eles mentiram aos olhos e aos ouvidos. Às vezes a mentira é só aos ouvidos, mas eles mentiram aos ouvidos e eles encantaram os olhos. Essa manipulação, eles constrangeram a Israel a agir impulsivamente. Verso 6: foram ter com Josué ao Araial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei pois agora, fazei pois agora aliança conosco. Vamos perceber que eles puxaram esse assunto da aliança do nada. Não era uma visita de aliança. Por que tinha que fazer aliança? Então é a mesma coisa que um banco ligar para você às 7 horas da noite e dizer que você precisa de um crédito e propõe para você uma situação e diz: mas você tem que fechar agora comigo. Então as pessoas fecham e elas caem em golpes, propondo uma aliança. Então constrangeram Israel a agir impulsivamente. E nós precisamos cuidar muito com essa questão quando alguém faz a gente agir impulsivamente. Nós precisamos cuidar muito com isso quando alguém chega para nós e diz: mas tem que ser agora. E olha que proteção maravilhosa que você tem se você diz: não, eu vou primeiro conversar com meu marido. Olha que proteção maravilhosa que você tem se você diz: não, eu vou conversar primeiro com a minha esposa. Olha que situação maravilhosa, que oportunidade que o pastor tem se ele diz: não, eu vou primeiro conversar com a minha diretoria. Quando a pessoa lá diz: não, eu vou primeiro conversar com o meu conselheiro. Que coisa maravilhosa que te protege e te defende. Satanás sempre trabalha assim. Você tem que ser agora, mas tem que ser agora, porque a única oportunidade é a última. Mas não dá para nem orar. Não pode orar, não. Tem que ser agora. Eles espiritualizaram o assunto. Nós precisamos cuidar para que a gente não espiritualize um assunto. Eles espiritualizaram o assunto. Cuidado quando alguém espiritualiza algo para cima de você. Como que eles fizeram isso? Verso 9: responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do... E o evangélico já fica assim: se viu? O artista se converteu e agora ele está cantando música da Aline Barros. Pastor, Deus é poderoso. Aleluia. E o evangélico tem assim, parece que ele tem uma água na boca por esse negócio. Se viu lá, a bruxa se converteu, vamos trazer aqui para a igreja para pregar. Então nós viemos assim em nome do Senhor, nós viemos atrás de Jesus. Olha, pastor, nós andamos em todas as igrejas da cidade, nós não encontramos nenhuma igreja que prega o evangelho, e nós entendemos que só aqui prega o evangelho. Nós viemos aqui servir ao Senhor. Olha só: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Olha só que devoção ao Deus verdadeiro. Verso 10: e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão,
Sehon, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote, pelo que os nossos anciões e nossos moradores da nossa terra nos disseram: tomai conosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei pois agora aliança conosco. Eles enganaram em nome de Deus. É até mais fácil você enganar alguém quando você coloca Deus no meio da sua história mentirosa. De uma visão, uma resposta de oração. Nós precisamos tomar esse cuidado quando alguém chega para nós e diz: olha, Deus me deu uma visão a noite passada sobre isso e sobre aquilo da sua vida. E eu penso: por que Deus não deu para mim essa visão? De uma visão, de uma resposta de oração. Olha, irmão, eu estava orando sobre você nessa madrugada e Deus me falou isso, uma resposta de oração. Olha, aí os pastores nas igrejas começam de um casar com o outro por causa daquilo. Monta casamento por causa de visão. Mas muitas vezes é manipulação. Às vezes o líder da igreja tem um interesse em certo negócio, e ele começa a profetizar: olha, irmão, Deus me mostrou que você precisa montar tal negócio. Mas é uma manipulação. Deus não precisa falar comigo para falar com você. Deus pode falar com você. No Antigo Testamento podia ter sido assim, mas no Novo Testamento a graça está sobre todos nós. Todos em Cristo são sacerdotes, e Deus pode falar com você. Induzir ao erro usando textos da Sagrada Escritura. Às vezes acontece isso. Texto fora de contexto, pretexto para manipulação. Eles habilmente se esquivam de um confronto, de batalha, de guerra, de flecha, de morte. Espiritualizam a mentira, reforçando a narrativa em cima de uma história verdadeira sobre o favor de Deus a Israel. Olha que história linda. Tudo isso gerou um próximo passo: uma precipitação. A precipitação de um líder, a precipitação de um povo, a precipitação de anciões. Provérbios capítulo 19, 2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. No verso 14 nós encontramos aqui essa parte triste da história. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Verso 15: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança. Nós não podemos condenar esse nosso irmão. Nós temos que trazer isso sobre nós, porque todos nós aqui já praticamos o pecado da precipitação. Nós somos o povo evangélico e às vezes nós não percebemos que nós elegemos pecados capitais. Alguns pecados são como se normal, mas outros são terríveis. O homossexualismo é terrível, a bebida alcoólica é terrível, a droga é terrível, mas a precipitação não. Eu só dei uma escorregada, sabe? Eu vacilei com Deus. A precipitação é um pecado do mesmo nível que o adultério, que a prostituição, que os vícios, que a mentira. E nós precisamos nos orientar pelo Espírito do Senhor, para que a gente não caia sempre de novo em precipitações. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Na multidão dos conselheiros está a verdade. A precipitação traz o diabo para uma noite de tormentos. A precipitação abre a porta para que os demônios comecem a visitar a cama e o sono da pessoa. Nós sabemos como é que é, não é? Nós nos precipitamos em alguma coisa. Às vezes aquela fruta era nossa e era de Deus para a gente, mas a gente foi lá e colheu ela verde. Aí Deus diz: olha, o justo é justo, tem que comer agora esse negócio.
Aí aquela laranja, que seria uma coisa tão doce, maravilhosa, quando madura, Deus fala, vai comer azeda agora. É sua, estava preparado para você. A precipitação traz o diabo para uma noite de tormentos, ou uma semana, ou mesmo, às vezes, anos de tormentos. Provérbios capítulo 6, verso 27 e 28, o texto diz, tomará alguém fogo sobre o seio, sem que suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que queimem os seus pés? O contexto desse texto é sobre quem anda com a mulher adúltera, mas é um pretexto para nós aqui, colocarmos aqui sobre precipitação. Há muitas coisas que são para nós, e Deus não vai nos tirar, e mesmo na precipitação, serão nossas, mas serão como frutas verdes. Mas há coisas que por causa da precipitação nós vamos perder. Há situações que por causa da precipitação nos são dadas, mas lá depois da curva as coisas se tornam difíceis por causa da precipitação. Depois nós vamos orar sobre isso, irmãos. Nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados da precipitação. A precipitação e a procrastinação são os extremos de uma mesma vara. Todo precipitado também procrastina. Todo procrastinador tem suas precipitações. Nós precisamos sempre entender que quando nós começamos a abater as nossas procrastinações, nós levamos a nossa vara moral para o equilíbrio da gente diminuir as nossas precipitações. Como diminuir as precipitações? Alguém muito espiritual diria, olha, tem que começar a orar. Tudo bem, você tem que começar a orar mesmo, né? Pode até pegar o texto bíblico e dizer, olha, se Josué tivesse orado, amém, também é verdadeiro. Mas aqui, para se diminuir a precipitação, é necessário se combater a procrastinação. Eu começo de fazer aquilo que eu tenho que fazer, e eu vou diminuir as minhas precipitações. A precipitação e a procrastinação são extremos da mesma vara. Provérbios 21, verso 2, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 16, verso 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Toda precipitação é uma armadilha formada. Primeiro, nosso irmão Tiago diz que Deus não tenta ninguém, mas todos que pecam são tentados pela própria cobiça. Então, em primeiro lugar, nós montamos aqui como que acontece uma precipitação. Primeiro, cobiça. A pessoa cobiça muito alguma coisa. Segundo, a pressa interior. Aquela pressa de tem que ser, precisa ser, eu já queria que fosse. Aquela pressa interior. Segundo, uma proposta de facilidade. Assim, algo muito fácil. E essa mistura, ela traz a precipitação. Cobiça, pressa interior e com uma proposta fácil. Então as pessoas pegam dinheiro emprestado e nunca mais conseguem pagar na vida delas. Se tornam escravos de um banco. Às vezes as pessoas nessa pressa fazem precipitações que doem às vezes por resto da vida. Pressa para começar uma família e já tem... E depois a precipitação traz desgosto e amargura. E basta às vezes um pouco de orgulho para que a pessoa morda a isca. Nós não podemos dizer aqui que Josué foi orgulhoso, eu acredito que não. Mas ele mordeu a isca. A pressa é uma das maiores inimigas. A pressa é uma das maiores inimigas. E uma das principais armas de uma pessoa mal intencionada. Todo mal intencionado vai apressar você.
E você precisa. Tem que ser de hoje para amanhã. O verso 15: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. Você percebe como que eles induziram Josué a fazer uma aliança e conservar a vida? Não tinha promessa de Josué nenhuma para que fosse isso, para que ele preservasse a vida de algum dos povos. Não tinha pedido de Deus nenhum para que preservasse a vida de um desses povos. Ao contrário, Deus mandou que fossem destruídos. Mas eles induziram para que Josué pensasse: olha, alguns devem ter ficado para trás no deserto e agora chegaram. É do nosso povo, nós somos dentre vocês. Josué e os anciões foram humilhantemente enganados, manipulados. Jamais podemos fazer acordos com motivações mentirosas, debaixo de uma pressa muito grande. A manipulação precisa morrer dentro de nós. Esses pensamentos obscuros, malignos, que às vezes podem aparecer na nossa mente, que dizem: olha, mas faz assim, fala assim, não é uma mentira, mas fala, e de repente você consegue fazer um negócio. São pensamentos obscuros, malignos, carregados de mentiras, engano, hipocrisia, egoísmo. Conspiram contra a liberdade em Cristo, que é a proposta pelo Evangelho da cruz. Parece uma liberdade, parece uma coisa habilidosa, mas conspira contra a graça da cruz. A manipulação conspira contra a verdadeira liberdade em Cristo. E isso precisa sair do nosso coração. Se há alguma raiz de manipulação, alguma raiz de narrativa para conseguir algo, isso precisa de fato morrer e ser desarraigado do nosso coração. Nós precisamos viver intimamente confiando no Senhor e colocar à prova muitas coisas, e às vezes dizer não, porque se realmente é para mim, vai acontecer. Colocar à prova. É melhor a gente perder alguma coisa do que se precipitar e depois perder. E ninguém ganha uma batalha contra a verdade. A verdade sempre aparece. Amém? Amém. Nós vamos baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos, nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, eu creio que nessa noite o Senhor tem trazido luz sobre muitas situações da nossa vida, do passado. Eu creio que o Senhor tem trazido luz também sobre algumas áreas da nossa alma obscuras, precipitadas, inseguras. E o Senhor trouxe à tona, o Senhor fez uma erupção em nós, nos ensinando essa palavra. Seu Deus, tira de dentro de nós esse costume de espiritualizar todas as coisas. Nós vivemos num país onde isso é muito natural entre o teu povo evangélico, de espiritualizar todas as coisas. Tira de dentro de nós, Seu Deus, esse costume maldito de manipular, de tentar trabalhar com narrativas para facilitar algumas coisas para nós. Tira de dentro de nós, Seu Deus, esse espírito gibeonita, que ao invés de encarar uma batalha, ao invés de encarar um exército, procrastina, se omite, mas começa a construir narrativas para manipular uma situação que deve ser resolvida. Senhor Deus,
Nós queremos também chegar diante do Senhor e pedir perdão pelas nossas precipitações, por palavras precipitadas, por conclusões precipitadas, por negócios precipitados. Seu Deus, nós temos que admitir, nós queremos fazer isso, que muitas vezes nós não sabemos esperar a hora certa. Então nós queremos fazer as coisas com as nossas mãos e nós nos precipitamos. Mas hoje nós queremos também chegar diante do Senhor, Pai, te agradecendo que o Teu Espírito está movendo em nós esse entendimento. Dá-nos, Senhor Deus, paciência e tranquilidade. Sara as nossas ansiedades e cura as nossas pressas sem sentido, que são irracionais. Ensina-nos, Senhor Deus, a contar os nossos dias e a alcançar um coração sábio. Obrigado pela palavra de hoje, Senhor, e nós pedimos que o Senhor nos conduza durante essa semana e prepare o nosso coração para a palavra do próximo sábado, do próximo culto. Dessa forma nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.